17 de setembro, quinta-feira de 2020. Vamos a mais uma edição do Plural Notícias para a TV comunitária de São José dos Campos. Então vamos lá. As notícias vão passando aí na tela do lado esquerdo. Você pode acompanhar e eu vou aqui comentando um breve comentário, né? A ideia aqui é só fazer um breve comentário e apresentar as notícias. Bom, então o Banco Central ontem manteve a taxa de juros em 2%, a taxa básica, a Selic, né? O que causou um pouco de discussão, tendo em vista que o Brasil está num processo inflacionário, principalmente nos alimentos, né? Então aquela discussão, tendo inflação, manter a taxa de juros, não seria o caso de elevar um pouquinho para restringir o consumo? Bom, a minha opinião pelo menos é de que essa não seria uma decisão acertada, tendo em vista que nós enfrentamos um grave problema aí de recessão, né? E o consumo ele acontece na sua forma mais básica, então não dá para você impedir esse consumo. A questão da inflação subir um pouco na questão do alimento já foi discutida e apresentada aqui no canal Plural em função do câmbio, né, e das exportações e da pressão por essa exportação dos produtos. A gente precisa atacar o problema e não ficar tentando remediar com elevação de juros, que no caso, nesse contexto, em minha opinião, não resolveria, seria ainda mais danoso para a população ter juros aí elevados, né? Porque isso vai refletir depois também nos bancos. Então, o Copom, para mim, acertou em manter a taxa de juros em 2%. No Pantanal, as queimadas não param, o combate também não, segue forte. Infelizmente, já tomou proporções assim desastrosas. O governo federal liberou 10 milhões aí, né, para o combate às queimadas no Pantanal, mas o fato é que hoje, então, o que está acontecendo é remediar a situação, né? As queimadas elas devem ser evitadas, né? Deve-se ter políticas claras e fiscalização clara dos municípios e dos estados para que isso não ocorra, seja sendo um fogo posto, né, criminoso, às vezes também o fogo é por manejo e aí você tem que ver se essa técnica ainda é válida e tem que continuar, e muitas vezes o fogo acontece de forma natural. Então a questão aqui é jogar rios de dinheiro agora para combater a queimada é necessário. Contudo, o melhor seria que tivéssemos prevenção para que não acontecesse isso de forma tão recorrente no nosso país. De igual forma também, nos Estados Unidos, na parte norte, o fogo lá também está bastante intenso, vem causando danos, já causou muitos danos, inclusive morte, né? Por quê? Por conta também da seca do verão lá que está muito intenso, e isso é um problema que o mundo está enfrentando, né? Ou seja, precisamos rever aí as nossas questões de políticas e como tratar esse nosso planeta, que cada hora é um desastre. No sul dos Estados Unidos, agora enfrentando também furacão já há alguns dias, que causa alagamentos, destruição de patrimônio, enfim, desabriga pessoas e depois espalha doenças. Tudo isso por conta do mau cuidado, né, que estamos tendo com o planeta, né? Essa é uma verdade. O ser humano ele invade áreas que deveriam ser preservadas e depois sofre as consequências aí de todos esses fenômenos, né, naturais e às vezes criminosos. Na região do Vale do Paraíba, que pega todo o Cone Leste paulista e vai até tocar lá no Rio de Janeiro, a situação também não é muito diferente, porque as queimadas são constantes e nós aqui no Canal Plural estamos com uma campanha para que as autoridades tomem providências. E estamos usando como ícone o cartão postal da cidade de São José dos Campos, o Banhado, porque todos os dias, sem exceção, acontecem queimadas ali naquele local, destruindo aquele bioma, né?
causando aí danos aos animais silvestres, também à população, porque a fumaça então elevada traz fuligem, mau cheiro, um odor horrível e compromete também a saúde das pessoas, porque aqueles que sofrem de bronquite e de asma ou outros problemas respiratórios têm seus sintomas agravados com essa situação. Então é muito importante que as autoridades municipais, né, bem como também os órgãos de proteção, aí Corpo de Bombeiro, Polícia Ambiental e a Justiça tome providência com relação a isso, porque não é crível, né, ainda entender por que a Justiça não toma providência, o Ministério Público não toma ação com relação a esse tipo de atitude que está acontecendo no banhado, né? Os fogos são constantes, o desmatamento é constante, aquela população carente que vive lá aumenta cada dia mais, né? Você tem verdadeiramente um ferro velho ali logo na orla do banhado, por conta de catadores, né? Ou seja, uma atividade acontecendo completamente informal, destruindo o banhado e causando aí um problema grave de saúde pública. Sem falar dos criminosos que lá vivem também, né? Que são os que fazem aí o tráfico de drogas na região. Então, autoridades precisam tomar providências com relação a esse bioma, né, tão importante para o Vale do Paraíba. Falando um pouquinho agora de dificuldades, né? Um menino lá no Paraná, então, para poder estudar, virou ícone, foi noticiado aí nos principais jornais, principalmente aqui fazendo a devida referência, né, da matéria, que é do G1, colocando então a situação onde um pai construiu uma cabana lá no meio do morro, né, no alto do morro, que era um único ponto onde se tinha internet, para a criança então aí de 10 anos não deixar de acompanhar as aulas. Aí fica a reflexão, né? Lá na roça, né, que é tão difícil o acesso, as pessoas buscam a todo tempo superar essas dificuldades e ter conhecimento. Enquanto nos centros urbanos, muitas vezes, alunos com tudo pronto, né, escola, infraestrutura, vão para a aula e acabam ali depredando, causando destruição, quebrando carteiras de ensino, lousas, pichando paredes, faltando aula, né? Não dando a devida importância, né, e relevância ao acesso que tem de forma tão fácil. Então, um paradigma aí, né? Um contraditório, um contrassenso, né? De um lado, a dificuldade e a busca por conhecimento. Do outro lado, onde se tem acesso, muitas vezes esse acesso é negligenciado e mal aproveitado. Então, precisamos repensar essa questão. Isso tudo vem com políticas, né? E a nossa política está vergonhosa. Em plena pandemia, então, que causou aí o fechamento das escolas, né? O que já foi criticado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, né? A OMS, ontem na fala do seu diretor, dizendo que é mais importante, então, abrir escolas do que bares e restaurantes. Lógico que a atividade econômica ela é importante e precisa funcionar, mas tão importante é o ensino, né? E ele não pode ficar fechado. As nossas crianças, né, aqui no Brasil perderam o ano letivo praticamente. É impossível dizer que não houve perda de aprendizado. Houve sim. E a gente precisa retomar isso com a máxima urgência, com todos os cuidados devidos, com o uso de máscara, álcool gel, isolamento, distanciamento, para que as aulas voltem. Não é possível manter mais as crianças longe da escola, já que também não há outro mecanismo. Então, a prevenção é a melhor forma de combater e de enfrentar essa pandemia, e não se esconder, né? Os danos serão gravíssimos. Quando as escolas não funcionam, também existe uma desestabilização no meio familiar, né? Porque a atividade econômica voltando e os pais precisam trabalhar,
com quem fica essas crianças também, não é? E com qual acompanhamento? Então a escola tem um papel muito importante na sociedade, importante que se seja aí repensada essa questão. E, em contrassenso com tudo isso, hoje é julgado lá, é votado então, né, na Alerj, no Rio de Janeiro, a questão do impeachment do prefeito Crivella e do governador Witzel, né? O que é uma vergonha. Tudo isso por desvio de dinheiro público, por fraudes, né, má gestão pública, enfim. Governadores e prefeitos e autoridades aí, né, que deveriam dar o exemplo, continuam se aproveitando do cargo que tem em benefício próprio, né? Desviando dinheiro da população, dinheiro este que poderia estar indo para a saúde, para a educação, para a segurança pública, né? Para a cultura, e não vai para o bolso de poucos. Também em Santa Catarina, o governador lá, Carlos Moisés, também hoje sofre lá o processo, né, de votação do impeachment por negligência, desvio de dinheiro público, ou seja, má gestão, má conduta, né? Chegando ao ponto de sofrer aí uma votação para cassação do mandato. É uma vergonha para o nosso país, governadores que foram eleitos há tão pouco tempo já sofrendo com esse tipo de processo. E também prefeitos aí, o Crivella no caso, né, que já teve muitas questões polêmicas, tem um grupo que é apoiador, tem outro grupo que é contra, mas o fato é que estão envolvidos em escândalos e isso é muito grave para toda a população, né? É dinheiro público roubado. Então essas foram as principais manchetes de hoje para o Plural Notícias. Espero que você tenha aproveitado e nós voltamos então amanhã.